Boa noite, irmãos. Eu vou dar um testemunho de 2 sonhos, né, que eu tive em épocas diferentes com 2 pessoas muito queridas que partiram e que foram meio parecidos. A primeira pessoa era um pai adotivo para mim, da igreja que eu congregava lá em Porto Alegre, e ele era como um pai para mim, né, uma pessoa muito amada. E depois da partida dele, eu fiquei um pouco triste, né, com a partida. E, aí uma noite eu tive um sonho. Eu sonhei com as bodas do cordeiro. Nesse sonho, era como se fosse um lugar assim, era um lugar muito bonito. Mas era uma porta bem de vidro e tinha todas as mesas ricamente adornadas, tudo com flores, assim, com os bancos, assim, aquelas cadeiras todas assim, cobertas de tecido caríssimo, assim, iluminado. E estava tudo pronto para as bodas do cordeiro. E eu e meu marido chegamos assim, e o nosso rosto brilhava, eu via nós chegando, né? E, e nosso rosto brilhava de alegria, de felicidade. E aí tinha algumas pessoas ali já esperando por aquelas bodas do cordeiro, por aquela grande festa, aquele grande banquete. E então, quando eu vi uma dessas pessoas saiu para nos cumprimentar quando nós estávamos chegando. E essa pessoa era o irmão Josias, que era esse como pai adotivo, e ele me abraçou e disse que bom daria te ver de novo aqui. Aí eu acordei e eu me senti consolada com esse sonho. E em 2018, né, uns 2, 3 anos depois, o meu pai faleceu e foi muito dolorido para mim a partida dele. E eu chorava assim, sempre quando lembrava dele, chorava, né? E pedia para o Senhor consolar meu coração. E teve uma noite que eu tive esse sonho também, foi parecido. Nós também estávamos chegando lá, eu via nós chegando, né? Nosso rosto brilhava como a luz do sol. Nós estávamos muito felizes de estar ali. Era um lugar de muita alegria, de muita felicidade, de muita realização. E dessa vez não era como se fosse, né, aquela porta de vidro onde tinha aquelas mesas que não tinha fim. Era como se fosse assim, tipo às 5, 6 da tarde, aquele sol bonito raiando, um gramado impecável, lindo, 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 e tinha no ar livre, tinha todas aquelas mesas, e onde tu olhava não tinha fim, não terminava, e estava tudo já adornado para começar, né, o grande banquete, tinha as flores, vasos lindos de flores, assim, maravilhosas, ao longo da mesa, e já havia também vários anjos, todos de branco, ali na frente, né, como que esperando o momento das pessoas chegarem, os convidados chegarem. E nisso, quando nós chegamos, um deles se destacou no meio ali daquelas pessoas de branco e era o meu pai, não o meu pai velhinho, né, como ele partiu, mas o meu pai jovem, o mais jovem que eu me lembro, como se tivesse 30 e poucos anos. E, e ele veio e me abraçou e ele disse: Minha filha, como é bom te ver aqui. Aí ele veio e me abraçou daquele jeito que ele me abraçava pelos ombros, assim, que ele apertava pelos ombros, do jeito que só ele tinha para abraçar. E ele: eu estou muito feliz de te ver, minha filha. Eu disse: Eu também estou muito feliz, meu pai. E aí ele abraçou também o Pedro, meu esposo, e aí foi um momento assim de muita alegria, assim. E aí eu acordei com esse sonho e com estes sonhos, né, com estes 2 sonhos bem parecidos, né, com 2 pessoas amadas, eu fui bem muito consolada pelo Senhor e desde aquele dia em diante eu senti que meu coração assim curado daquela da dor, né, da perda, né? E é claro que a gente sente, mas aquela dor aguda da perda foi passando. Então, glória a Deus que eu e o Pedro, meu esposo, possamos chegar naquele dia, nesse grande banquete das bodas do Cordeiro, e rever, né, aquelas pessoas que a gente ama, né? E elas estão lá, né? Quando se elas nos verem, elas vão lembrar da gente. Então, que isso possa consolar cada um dos irmãos que tiveram também perdas de pessoas amadas.